A gente tinha acabado de investir 50 milhões numa fábrica nova, inaugurando a fábrica. Depois de 3 meses, a gente tem que colocar todo mundo em casa, em layoff, demitimos 500 pessoas num dia, hein? Grace Ciarroque aqui conosco, dos 10 funcionários a 2.300 funcionários, dos 100 milhões de dívidas a 1 bi de faturamento. E aí meu pai olhou pra mim e falou assim, a gente precisa demitir esses 500 pra gente conseguir garantir que os outros 500 fiquem aqui. Na época a gente contratou uma consultoria financeira, que elas não dá mais tempo, a RJ tem que ser pra ontem. Eu sugiro que vocês tirem tudo que vocês puderem. Começa a reter pra pessoa física e vai acabar. Muito bem-vindo a mais um Pode Multiplicar, e hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, então já compartilha para todo empresário, empresária, porque vai fazer totalmente sentido, principalmente para você que é empresário e quer fazer da sua empresa ela ter muita longevidade aí. Então estou aqui com Grace Ciarroque, parabéns aqui por estar aqui conosco e muito obrigado por aceitar o convite. Teve uma apresentação agora aqui para o Multiplier Club, gente, então a gente está fresquinho do que a gente falou, né? Então, conta um pouquinho. Eu que agradeço, muito obrigada quem pelo que é convite. Uma honra Grace. estar aqui com vocês. Que bom. E fala um pouquinho também dessa linda jornada, né? A gente vai ter um bate-papo aqui gostoso. E você teve um desafio muito grande na cadeira da qual você assumiu e assume até hoje, né? Pegando a empresa aí num momento de 100 milhões negativos em dívidas, entregando não, tem muita história pela frente ainda, né? Com mais de 1 bi. Qual que é esse sentimento? Mas conta um pouquinho aqui como é que foi essa jornada. Bom, minha jornada na CCS começou lá atrás, né? Eu tinha 20 para 21 anos, tinha acabado de me formar, me formei muito rápido, eu fiz a faculdade em 3 anos, fui trabalhar em São Paulo, na Mercedes-Benz, e meu pai tinha fundado essa empresa. Meu pai, assim, contando um pouquinho, super empreendedor, ele tinha uma empresa, uma serralheria que virou uma fábrica de portões, começou no fundo de quintal da casa dele, e ele olhou uma máquina de corte laser e se apaixonou, falou, isso é o futuro, e montou a CCS, que a CCS vai estar fazendo há 30 anos. E aí me juntei à CCS, bem no comecinho, a CCS com 10 colaboradores, e essa jornada foi de muito aprendizado junto com ele. Meu pai era um cara super visionário, super empreendedor, maluco, né, aqueles empreendedores malucos mesmo. E aprendi tudo com ele, lógico, fui buscar, né, fui estudar, fui fazer especialização, MBA para trazer a gestão para a empresa, mas esse empreendedorismo, essa cultura de fazer acontecer, de não deixar nada para depois, eu aprendi muito com ele. E aí muitos desafios durante esse período, tivemos também a crise de 2008, ali 2009, que também não foi fácil, mas essa crise que você está falando aí, a gente tinha acabado de investir 50 milhões numa fábrica nova aqui pertinho, no Paraná, e contando que tudo ia dar certo. A gente tinha uma previsão de faturamento do nosso cliente, e a gente acreditou naquilo, mas infelizmente veio uma crise que afetou o nosso cliente e aí afetou, né, toda a economia aqui do Brasil. E aí a fábrica prontinha, inaugurando a fábrica, depois de 3 meses a gente tem que colocar todo mundo em casa, em layoff, porque aderimos ao programa do governo para treinamento, demitimos algumas pessoas aqui, mas o mais difícil foi demitir lá em Limeira, que é onde, em São Paulo, né, no interior de São Paulo, que é na nossa matriz. E demitimos 500 pessoas num dia, então foi bem difícil. E eu sempre falo que foi um momento acho que um dos dias mais difíceis da minha vida, assim, porque eu estava muito triste, sabe? Muito triste. E aí meu pai olhou para mim e falou assim, a gente precisa demitir esses 500 para a gente conseguir garantir que os outros 500 fiquem aqui. E cada dia que passa, o desafio vai ficar maior, tem que ser hoje. E o difícil é você pegar, né, porque quando na época a gente tinha 1.000 colaboradores. Você tem que escolher as pessoas, porque tinha pessoas muito boas. Então você começa, sempre tem lá os 10%, os 15% que você vai tirando, na começa a chegar e fala, não é possível que você tem que tirar essa pessoa, né? Então assim, essa não, você tem que tirar. E naquele dia, sabe, Chico, eu prometi pra mim mesma, assim, eu olhando na janela da minha sala, assim, vendo aquelas pessoas indo embora chorando, assim, porque foi muito triste, e assim, as pessoas choravam mesmo. Eu lembro que eu ajoelhei, assim, coloquei a testa no chão e, assim, eu falei, Deus, assim, eu juro, eu prometo que eu vou fazer de tudo para recontratar cada uma dessas pessoas.
E foi o momento que eu mais me conectei com o meu propósito, assim, sabe? De saber que realmente. Porque antigamente, lógico, eu estava lá trabalhando pra caramba e tal, mas eu acho que nunca tinha me tocado tanto o coração, assim, da responsabilidade que a gente tem como empresário, né? De uma decisão que você toma ou que você não toma, como afeta tantas famílias, enfim. E aí, nesse momento foi bem desafiador, porque a gente estava com essa dívida super alta, aí quase 100 milhões de dívida. Nosso EBITDA não tinha geração de caixa em empresa, então, e essa crise foi uma crise que durou quase 3 anos, porque começou, foi 15, 16, até quase metade de 17 aí. E não tinha fim, né? Ah, e uma coisa que não tinha fim, mas teve fim. Que eu sempre também, eu acabei não falando ali na palestra, mas eu sempre partia do princípio que essa crise ia ter começo, meio e fim. Então, eu falava, talvez ela esteja no meio, mas ela vai ter o fim. Uma hora vai acabar, uma hora vai, né? E foi um momento bem desafiador, porque assim, a gente teve que renegociar com bancos e os bancos super preocupados, né? Achando que a gente ia pedir RJ, assim, porque nossos números eram horrorosos mesmo. E, assim, na época a gente contratou uma consultoria financeira que falaram, vocês não dá mais tempo, vocês têm que correr para ontem, o RJ tem que ser para ontem. E eu sugiro que vocês tirem tudo que vocês puderem na empresa. Como assim? Tira tudo, começa a reter para pessoa física e, tipo, vai acabar. E nesse momento, né, assim, tão desafiador e tão difícil, assim, de ser ouvido de uma empresa super renomada, porque daí você começa a se questionar, né? Os números estão horrorosos, mas eu não olhava, eu falei, não. E uma empresa renomada falando isso, eu falei, gente, mas é nesse momento que a gente tem que. Né? Eu olhei pro meu pai mandou todo mundo embora, né? Essa consultoria, nós vamos ficar e vai dar certo, e a gente vai fazer tudo para dar certo. E se não der, a gente vai. Nós temos nosso nome, a gente vai estar junto aqui, nós não vamos fazer isso. Uau! Pelo contrário, né? A gente teve que vender bens pessoais nesse momento, foi muito difícil. Mas são histórias para contar aí, né? E E foi desafios superados. nesses 500 funcionários, em quanto tempo vocês tinham que desligar eles? Tipo assim, foi o quê? Um mês, uma semana? Quando aconteceu, a gente começou a ver previsão de cliente, 3 dias, muito rápido. Porque eu falava, não, mas vamos esperar? Tipo, e se melhor? Sabe aquela coisa? Não tem, assim, eu aprendi muito isso com meu pai. Ele falou, a gente tem que pensar essa empresa tem que ir além. Nós não vamos estar aqui, mas a empresa vai estar viva. Então, assim, o que a gente precisa fazer hoje para ela estar viva? Nós não demitir esses 500, depois a gente recontrata. Agora, se a gente não demitir, a gente vai morrer todo abraçado aqui com os 1.000. Então, assim, a gente tem essa característica de ser muito rápido, né? Assim, eu não lembro os dias, mas assim, 2, 3 dias já estava com a demissão e a gente resolveu fazer tudo num dia só. Porque não fica, demite, sei lá, 100, depois 100, qual que é o próximo, né? Então, daí eu lembro que a gente reuniu a fábrica também, explicamos a situação, né? E fomos claros, muito transparentes. A gente não tem ideia de demitir mais ninguém, lógico que a gente não pode prometer nada, mas assim, já foi, o que tinha que fazer, a gente foi, a gente precisa de vocês mais do que nunca, a gente precisa acreditar, a gente precisa, né? Vamos junto, tal. Então, essa comunicação bem clara e transparente também, né? Porque fica um clima, né? Muito, muito. E assim, né, Grace, estamos vivendo um momento que nunca foi tão acessível e democrático. A gente ter tecnologia com Power BI, todos os indicadores. E eu favoreço muito a gestão de indicadores, mas tem momentos que a gente tem que fechar o laptop e ir na fé mesmo, né? No caso de vocês, por exemplo, né? A salvação era vamos lá, vamos contratar uma consultoria. E a consultoria fala, vende tudo, tira do nome. Fecharam o computador e falaram, não, vamos lá, escutaram o patriarca aí, que linda essa honra, né? A todo momento você estava ali honrando. Eu falei, poxa, olha aqui, é muito sistêmico o que está acontecendo aqui, então, que lindo, que lindo. Agora, tudo bem, você tinha ali o seu grande mestre, o seu grande guia, seu pai te dando forças, mas você se sentia competente para assumir esse papel? Não tem nem chance de não se sentir, né? Você tá ali no papel, você tem que, né? Assim, lógico, que insegurança, a gente sente insegurança, sente medo, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Então, eu sempre tento fazer, procuro fazer da melhor forma, né? Se precisar buscar conhecimento, a gente tem que buscar. Lógico que a gente não sabe tudo. Mas nesse caso, por exemplo, das negociações, assim, que não eram fáceis, essas negociações com o banco, tinha um fornecedor de máquina, que é uma empresa alemã, negociar com o pessoal da Suíça, enfim. Meu pai não participava muito, ele não estava tão bem de saúde nessa época, e eu também tentava poupar um pouco, sabe? Então ele sabia da situação, mas acho que não 100%, então eu poupava, ele foi em pouquíssimas negociações, eu e o meu diretor financeiro, o Fábio, a gente ia e não foi fácil, porque aí a gente até tinha, né? Porque nessa época a área comercial super atuante, vendendo
projetos novos entrando, tanto é que a gente contratou vários engenheiros, a gente demitiu muita gente, mas a engenharia a gente, né, falou aqui, a gente precisa investir porque é o futuro. A gente mostrava os números muito mais conservadores do que eram e ninguém acreditava. A gente nem colocava o que a gente tinha mesmo de faturamento, porque aí ia parecer que ia ser mentira, né, assim. Então a gente falava, a previsão é essa, mas ninguém acreditava, né, assim, acreditava porque tinha que acreditar, porque também eles não tinham muita opção, né, o banco, assim, eles tinham morrido de medo de a gente que pedisse o RJ, né, então a gente, sabe, que nem eu falei ali, a gente foi muito transparente, muito olho no olho, e eles reconhecem isso até hoje, né, uns já estão aposentando daquela época lá, eles falam, Grace, assim, que vocês fizeram, assim, com muita humildade, eu falo assim, a gente só precisa de um prazo maior, e assim, lógico, com aqueles juros altíssimos, o pessoal Sim. não tinha jeito, né? Porque a nossa taxa de risco era altíssima, né? Então, o risco nosso lá era... Mas, enfim, deu tudo certo, né? Eu sei que consumia muita energia de vocês, né? Desligamento de colaboradores, negociação constante com o banco, tudo isso. Mas aonde vocês colocavam a energia para sair desse lugar? Onde que estava concentrado? Tudo bem, vamos lá, equilibrar pratos. Eu sei que são vários, mas tinha um dos canais que você falou da venda que o time de vendas estava a full ali. Vocês concentraram um volume de energia maior em vendas? Porque, vamos lá, o pipeline de vocês ali, né, vendeu hoje, mas no fluxo de caixa vai sentir daqui o quê? 1 ano, 2 anos? Depende do projeto do cliente, né? Todo Pois é. desenvolvimento, e assim, normalmente quando a gente entra no cliente é quando ele está mudando o modelo de máquina dele. Então, às vezes, a gente tem que pegar a oportunidade da mudança de máquina, porque ele já tem o fornecedor para aquela outra peça. Então, dificilmente acaba, né? Lógico que acontece também. Mas a gente tinha que esperar todo esse movimento. E foi no momento que a gente entrou muito forte no mercado agrícola. Então, assim, a gente ficou muito focado no mercado agrícola e conquistou vários clientes, mas tudo demorou, né? Então, assim, isso aí começou a virar em 2017, 2018, e hoje, né, é uma fatia grande do nosso faturamento. Mas tudo que a gente plantou lá atrás. Mas Antes nesse não momento, era. tinha também, mas muito pouco, né? A gente estava muito concentrado num mercado só. Então, a gente, nessas horas que a gente vê, né, que a gente precisa diversificar, a gente tem que ter, né, de repente um segmento cai, o outro não cai tanto, enfim, né. E antes era em qual mercado a maior Era mais parte? construção, 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 certo. construção, que Ali, foi por onde a gente começou, né. Então, assim, a gente ia muito bem, os clientes, né, viam a gente como um fornecedor forte de máquina de equipamento de construção e mineração, então a gente começou a fechar muito negócio com esse mercado, e esse mercado que foi logo depois, lembra que teve, né, Lava Jato, aí pararam todas as obras, deu tudo. Tanto é que a perspectiva aqui da fábrica de Palmeira era faturar muito, assim, tanto que a gente investiu pensando nisso. Daqui a pouco, quantos anos ficaram parados, né? Depois toda aquela impeachment, toda aquela situação, né, que parou tudo, né? Então a gente sofreu bastante. Então, recomendo aí para os empresários que diversifiquem sempre olhar, né, para isso, olhar para as oportunidades e diversificar clientes e mercado também. E hoje o agro representa mais ou menos quanto? Representa que caiu esses anos ainda estão mais ou menos uns 30%. Uns 30%. O mercado que não tinha, hoje 30%. Sim. É Vai muito. voltar, né? A gente sabe que... Sim, claro. E assim, Grace, me chama muito a atenção que você toma decisões extremamente desafiadoras pelo volume da empresa, pelo tamanho, da grandiosidade, mas ao mesmo momento você representa plenitude, né? Cadê a combinação disso aí? O que você costuma fazer constantemente para você, né, ter força para tomar as melhores decisões? Porque tem lá os babies em casa que não estão mais tão babies assim, né? Qual que é a idade dos babies? 12, o Rafael com 12 e a Maria com 11. 12 e 11, ó, já estão. Então eles pegaram Pré-adolescentes aí. aquele momento lá atrás, estavam super pequenininhos com essa turbulência gigante, né? Tava assim, aquele momento assim, a gente... Porque depois quando a CCS começou, né, retomar, eu falo, eu sempre pedi a Deus muito, né, que tivesse produtos, faturamento, enfim. Eu falei, não, agora... E aí o desafio também, né, porque em 2017, assim, foi o ano que meu pai faleceu, ele faleceu em março. E pra você ter uma ideia, no final do ano a gente bateu o recorde de faturamento da empresa. No próprio 2017, a gente foi, tipo, vamos falar, no inferno pro céu, assim, no sentido, assim, no começo do ano tava muito ruim, muito ruim. E aí já começou a gerar caixa a partir do meio do ano e tal. E foi nesse momento também que, além do momento da crise, que, de verdade, assim, eu passava noites, assim, eu revezava com meu marido, porque ele ficava, ou ele ou eu. A gente ia de madrugada pra empresa, tipo, 2, 3 horas da manhã pra faturamento. O pessoal do segundo turno, até hoje, tem que ter os funcionários, tipo, pô, sinto falta de vocês no segundo turno, porque eu passava o turno lá e, assim, atrás de peça pra faturar.
na época, eu falei, precisava quanto custa isso? Sabe o preço, tudo quanto é peça. Nossa, isso aqui, prioriza essa, vai pôr no caminhão, aquela coisa assim, de verdade, mão na massa, com a lista de faturamento na mão, com os códigos lá, só não faturava, não sentava para faturar, mas o resto a gente fazia tudo. Então a gente revezava muito, e esse momento, assim, as crianças, não tem como, eu não me arrependo de ter feito isso, porque senão a gente não estaria aqui. E eles sabem disso, assim, isso é legal porque eu conto a história, eles sabem, talvez sentiram, enfim, mas Tinha o quê? eles sabem que é... 2 anos, né? Ah, tinha um pouquinho mais, tipo, porque o Rafa é de 2012, né? A Maria de 2013, então tá uma idosinha que já entendia, né? Sim. Tinha que deixar, às vezes, pra fazer. Fora que a gente trabalhava no final de semana, eles iam junto. Quantas vezes não levei minha ajudante pra ficar lá? Então, meio que ficavam ali, sabe? Então, esse momento foi bem, mas... Ai, desculpa. Teve que ser feito isso, não teve jeito, né? E depois no crescimento também pedi tanto, né, que essa retomada, e na retomada também, assim, a gente contratou 1.000 colaboradores, tipo, em 3 meses. E aí treinar todo mundo, recontratamos, né, muitos voltaram, que bom, né, que é aquela promessa que eu fiz de recontratar essas pessoas, muitos voltaram. Mas também o crescimento dói também, exige muito de estar ali na mão na massa e fazendo acontecer, entendeu? Então esse 2017 aí foi bem, eu falo assim que não tive tempo de entrar no luto, sabe? Meu pai faleceu numa sexta-feira, foi enterrado no sábado, na segunda-feira de manhã eu tava lá. Primeira a chegar, falei, gente, eu tenho que... Assim, o primeiro dia eu não consegui ir pra fábrica, porque foi muito difícil. Porque minha fábrica representa muito ele, que ele ficava muito na fábrica, Sim, assim. sim. Mas eu fiquei lá, e daí no segundo, terceiro dia já fui pra fábrica, e assim, tentando levantar o astral, porque todo mundo muito triste, e o pessoal chorando. Gente, eu sei, eu também tô, mas a gente precisa, vamos pensar nele, como que ele gostaria que tivesse? Será que ele... A gente precisa fazer por ele, então, sabe? E ao mesmo tempo, assim, não sei explicar, Chico, me vem uma força que você perguntou, né, de estar preparada e tal. Eu não sei te explicar, mas eu fiquei com... Imagina uma pessoa, assim, plena, assim, e assim, com uma força, não é força aquela força, é uma força, assim, com uma paz. Uhum. E eu ia pra fábrica, assim, sabe, olhando nos olhos das pessoas e então eu tava lá, tipo, eu consolando as pessoas, sabe, assim. E eu falava, vamos fazer por ele. Nossa, eu lembro que eu encontrei uma enfermeira lá que, tipo, nossa, vivia tirando pressão, a Natalina lá, como a Graça tá lá até hoje, tirando do meu pai, então ela era muito próxima e tal, e ela tava assim, arrasada. E eu, a primeira pessoa que encontrei foi ela. Eu falei, não, a gente precisa fazer por ele. Vamos, me ajuda. Vamos, a gente precisa levantar isso aqui, vamos, né? Um momento mais crítico que nós estamos vivendo, porque você imagina. E assim, né, mudando um pouquinho de assunto, falando demais, se eu te falo, coisa me corta. Quando acontece isso, né, assim, a sucessão, ninguém espera, os bancos, os clientes, não esperam 2, 3 dias. Eles estão lá, tipo, reunião, eu quero reunião com a Grace. E aí, como vai ser? Né? Antes do seu pai falecer, você já estava como CEO, da empresa. Não, era ele. Era ele. Era ele. E também tem todo Estava aquele tudo processo, né? preparado. Você falar, quem é CEO? Nem eu sabia, sou eu. O que o Ricardo e o Fábio, você, tipo, tá bom, sou eu. Sabe aquela coisa assim, eles eram gerentes, não tinha diretor. Promovi os dois para diretoria, que são as pessoas mais preparadas que foram lá, estão até hoje. Então foi esse processo, assim, né? Voltando, assim, dessa conversar com esses clientes, assim, ninguém, né? E com os bancos, como que vai ser agora? Tipo, aquela. Falei, gente, assim, eu não vou prometer que eu vou fazer isso, aquilo. É o tempo que vai mostrar. E eu só prometo que eu vou fazer o meu melhor. E eu vou continuar com o sonho do meu pai, que era esse. Eu vou continuar o legado, fazendo o meu melhor. Como que eu vou ficar me vendendo pra eles? Assim, pra quê, né? Assim, nem é só assim. É o tempo que vai mostrar e recebo feedback. Se precisar de alguma coisa, vocês precisam falar pra mim também. Eu acredito, né, que a gente tem que ter essa relação de confiança, mas é desafiador, né? Porque meu pai era Muito, muito. Eu perguntei sobre as competências, e você fala assim, não tive nem tempo para luto, porque nós temos muitas mulheres clientes nossas aqui, sabe, Grace, e temos os homens que as esposas também estão na operação. E você estava num momento onde estava acontecendo esse volume de dívidas, decisões com o banco, os seus filhos pequenos precisando, né, papai e mamãe, por favor, bem naquela fase, né, que sente falta, junto, né? bem na que sente falta. E daí você perde o seu patriarca, tudo num volume só, e na segunda-feira você tá lá, vamos fazer por ele, ou seja, consolando. Você falou em algum momento de fé, um momento de propósito, mas verdadeiramente, assim, voltando para aquela semana, o que fez você
tomar a decisão de vou mudar esse quadro? Na semana após o falecimento dele? Isso. Pelo negócio, né? Assim, a gente já estava nesse todo o processo de negociação com dívida, de manter essa CND, porque a única coisa que a gente tinha essa CND. Para essa CND a gente tem que ir, né? Rebolando para conseguir, enfim, não perder isso. Mas por ele, por todos os funcionários, pela responsabilidade mesmo, sabe? Por mim, pelos meus filhos, eu acho que é por isso, né? Assim, a gente não dava tempo de eu entrar em luto mesmo, assim. Se eu ficasse em casa, tipo, aí se eu fundar de vez, entendeu? Nem acho que os bancos iam me tirar de casa, né? Eu acho que também, porque assim, Sim. tá, e agora, como vai ficar? E tem muito isso também, né? Numa época, né, que acontece essa sucessão, assim, muita preocupação com briga de família. Então, assim, como que tá? Não, você tem possibilidade X, Y, Z? Não, não tem, não, tá tudo certo. Mas, assim, é o tempo que mostra, né? Então, acho que é como a gente representa muito para muitos clientes, assim. Então, assim, é uma cadeia de fornecimento. Se acontece alguma coisa com o fornecedor grande, afeta demais, assim, né? Sabe como é? Então, toda essa preocupação, né, faz sentido, com certeza. A maioria dos propósitos da missão de vida, ela nasce por uma dor muito grande, né? Você tava tão latente ali, você buscou essa energia você falou, foi muito simples, né? A resposta estava muito clara, Bati. É pela responsabilidade, Chico. Ou seja, colaborador, por ele, por mim, pela família, pela empresa, por tudo, né? Estava muito simples para você. Hoje é ainda pelo mesmo fato de deixar. Sim, É o mesmo fato. sim, nada mudou. E qual que é um propósito latente, assim, claro, da Grace hoje? Eu quero, a gente fala, né, que a gente quer transformar a CCS na melhor e maior empresa metalúrgica do mundo. Essa é a nossa visão aí, que a gente tá, né, falando com o pessoal e, assim, colocando isso dentro do coração deles. Primeiro, para acontecer isso, a gente precisa acreditar. E eu acredito, e nossa diretoria acredita, e a gente tá colocando isso no coração de todo mundo lá, né? Eu acho que isso é algo muito latente em mim, mas assim, tá aqui hoje, por exemplo, é algo muito legal também, entendeu? Assim, se eu puder contribuir de alguma forma com alguém, né? Conheci algumas pessoas aí, eu conheci agora no jantar outras, e assim, de repente trazer um insight, né, para essa pessoa e, enfim, acho que pode transcender, sabe? De não estar só lá dentro, assim. Então hoje, tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Quem sabe fazer a diferença aí. Às vezes uma palavra que a gente fala pode tocar e a pessoa mudar aí a, a empresa, tomar algumas ações que realmente, né? E eu acho que é o propósito seu também, com todo esse lugar maravilhoso aqui, né, de educação e de com quantas empresas vocês estão transformando, Sim. né? Você naquele momento, você chegou a fazer algum treinamento, uma capacitação, uma ajuda externa que te ajudou referente à empresa em si? Eu sempre estudei bastante, né, assim, né, não naquele momento, mas foi, né, FGV, gestão empresarial, cursos menores de imersão, fiz MBA no INSPER em finanças, que era algo assim, que era a maior dor minha, a maior dificuldade, e eu me desafiei, falei, não, vou estudar esse bicho aqui, né, preciso entender. E muito curso de autoconhecimento, assim, porque eu sou meio que adoro essa jornada do autoconhecimento. Então, né, fui para os Estados Unidos, um Tony Robbins, enfim, vários, com a Preta G também, que é uma universidade da consciência, que na realidade ela foi mentora do Tony, conheci por conta disso, e ela é uma indiana, assim, tão simples e tão, que ela ensina, né, é tão simples e ao mesmo tempo assim, então, se você fizer aquilo, tudo muda, né? Quando a gente cura nossas dores lá de trás, a gente reconhece o sentimento, porque a gente oscila durante o dia, né? E assim, pô, não tô legal, o que que eu tô sentindo? Primeiro reconhecer. É o medo, é a raiva, o que que é? Então reconhece. A hora que você reconhece, respira, aquele sentimento se dissolve, você consegue elevar a sua energia. Eu acredito que quanto mais a gente estiver com essa vibração mais elevada, mais as coisas vão, as sincronicidades vão acontecendo e as coisas vão fluindo, né, da melhor maneira na nossa vida, assim. Então, busquei bastante isso também, porque isso é assim, é uma chave emocional, né? Eu acho que nos dá essa base, nos dá essa força para superar os desafios aí, E né? tem contribuído, inclusive, muitos que estavam aqui, nossos clientes, empresários de São Paulo, falam assim, mas eu já te sigo na rede social, daí eu falo, eu já te sigo, já vi um material seu, eu já vi numa revista. Eu falei, que lindo, né? E hoje, quais as tuas contribuições aí? Porque você faz parte de conselhos também, e você tem feito alguma contribuição em alguma imprensa ou podcasts, e você percebe que em algum momento as pessoas te respondem isso, me ajudou no fato Sim, X, Y, muito, 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 muito. Principalmente essa história foi no meu sucesso também, que eu acho que foi uma contribuição, porque ali a gente, né, do Flávio Augusto, ali a gente conta a história do CCS, é uma coisa também que eu
Quando me convidaram, eu falei, nossa, será uma exposição, uma coisa, aquela coisa, né? A Aham. gente tava conversando. Mas eu fiz porque eu falei assim, pô, se a gente puder deixar algo gravado, que vai ficar para sempre, né? Sei. Se de repente algum empresário lá daqui 10, 15 anos tiver algum insight por ali, a história do meu pai principalmente, né? Porque conta a história dele, é maravilhoso. Se puder assistir, foi gravação, demanda tempo, não é simples, você sabe, lá é todo é Um muito legal, documentário, né? documentário, né? Então, assim, tem a minha avó falando, a minha mãe, tem minha amiga lá, que quando eu contei aquela história lá que Conta essa, Grace. Conta essa que é maravilhosa. a história eu vou contar, né, eu não sei se é a mesma que você tá pensando, mas assim, quando a gente estava bem uma situação bem difícil, onde a gente já tinha vendido bens, enfim, a última coisa que tinha era a minha casa, porque do meu pai, eu falei: "Eu não vou tirar meu pai da casa dele". E aí a gente teve uma negociação com uma factoring aí, e aí essa minha amiga, ela tá contando essa história do meu sucesso, porque ela era a única pessoa que eu confiava, porque ela é advogada. Pra quem que eu vou, se eu contar que precisa de advogado da cidade, vamos falar, pô, ela tá dando a casa, preciso contar pra ela. E então ela foi uma pessoa, ela chama Cláudia, que me ajudou muito, sabe? Ela, Grace, tá louca, eu não acredito que tá nessa situação e tal. Fez o contrato. Porque quando teve a crise mesmo, a gente teve que. E aí foi a minha casa. Eu falei, vou dar minha casa, levantar um dinheiro, é aquela humilhação, né? A casa vale X, eles avaliam por metade do valor e olhe lá, com aquele juro altíssimo, aí você, né? E aí foi aquela história que eu contei, que no fim acho que era um golpe. Passei no cartório lá, passei minha casa, então a ideia era, né? Eu perguntei como funciona. Você assina, você passa a sua casa. Assim que você assinar, a gente transfere pra você. E eu, não dá pra transferir primeiro, não. Primeiro você assina, tá? Assinei. E aí comecei a ver uma movimentação no cartório, a moça levantava, voltava, ah, porque o dinheiro não sai da aplicação na história. E eu falei, mas peraí, minha casa tá. Passei minha casa pra vocês. Uma sexta-feira à tarde. Aí ela falou, não, mas segunda-feira a gente resolve. Eu peguei o papel, fui rasgar o papel. O cara do cartório arrancou, você é louca, você vai rasgar esse papel, papel de cartório você não pode entrar. Eu falei, mas aqui eu não saio. Eu nem que se eu ficar aqui até segunda-feira, enquanto esse dinheiro não entrar, eu não saio. Porque assim, a única coisa que eu tenho agora é minha casa. Agora eu passei a minha casa, eu não tenho dinheiro. Foi muito humilhante, sabe? No fim, resolvi, desfiz um negócio, tive que pagar lá, não lembro se era 10, 15 mil reais pra desfazer um negócio na hora lá, porque eu falei, não vou pra casa dormir em paz, que, né? Uhum. Então foi uma das histórias, então, nesse meu sucesso a gente acaba contando, assim, tem várias pessoas que participaram desse momento com a gente, né? Então, é bem interessante, lá conta bastante essa história. Nós temos muitos ouvintes aqui que nos acompanham que vêm de empresa familiar, né? O que você considera importante, assim, que tem de ter numa empresa familiar? Porque você passou por vários pontos, né? Contar com o pai, sem o pai, nas dívidas, no alto crescimento de velocidade, que é a dor do crescimento, né? Vamos lá, vamos contratar agora quantas pessoas? 15, 20? Não, centenas, né? Num período curto, em 3 meses, né? Foi. Sim. E depois muito mais, né? Depois tipo, tratou mais 1.000, mas, né? São quantos colaboradores hoje? Hoje 2.300, mais ou menos. 2.300 colaboradores. Uau! 2.300. Olha aí, deu certo o que você falou lá atrás, né? Não é? A gente tinha 1.000, foi para 500 lá atrás, hoje tem 2.300. É que meu pai falava, se a gente não tivesse demitido esses 500, e lógico que não foi só demissão, todas as ações que a gente fez na empresa de redução de custo e tudo mais, não estaria viva a empresa, né? Então, Sim. pensar sempre na perpetuidade do negócio, decisões difíceis têm que ser tomadas. Muito. Porque as pessoas olham esse hoje, tá na imprensa, tá na revista, olha só, toda produzida, que vida boa, não é? Sabe, né? E é muito bom. E hoje o que você busca de capacitação para você como CEO, tomador de decisão, porque o mundo realmente tem uma velocidade diferente do que 2017, né? Como que você tem se alimentado? Alimentado com muito conteúdo, assim, alguns cursos mais rápidos. A última formação que eu fiz foi de conselheiro de administração pelo IBGC. Então, a gente está nesse processo de governança mais forte, de entrar nisso, assim, pensar num conselho consultivo. E, de repente, eu já estou um pouco mais afastada do que eu estava, assim, não estou tão atuante. Lógico, não estou atuante, mas vou todo dia para a empresa e tal. Mas, assim, hoje a gente consegue, eu já criei umas ferramentas que eu acho que dá para começar a tirar um pouquinho o pé, né? As crianças também, nessa fase de adolescência, eu quero estar mais próxima, sabe? Eu acho que eu vou lá, fiz minha parte, né? Assim, eu Aham. preciso dar uma afastadinha. Então, assim, eu tô mais nesse lance de governança pra gente conseguir realmente montar esse conselho e eu começar aos poucos, né? Uhum, uhum. Não precisa ser uma ruptura, enfim, Sim. né? Aos poucos tentando e profissionalizar, né? Você tá falando ainda da empresa familiar lá, que eu acho que é a pergunta que você ia fazer, que a empresa familiar tem que fazer é assim, eu acho que lógico, eu sou super família, você sabe que eu sou, mas assim, olhando para o negócio em primeiro lugar.
a gente precisa pensar. Então, assim, não pode ser cabide de emprego. A gente tem que ter, assim, se a pessoa da família tem que estar lá, ela tem que ser melhor do que um profissional normal. Porque já vai ter aquele lance, é da família. Então, assim, ele tem que conquistar o espaço dele lá. Então, e nem meu marido, conforme eu falei hoje, ele é vice-presidente. Mas, assim, meu pai exigiu muito dele. Ele jamais quis ser o genro, né? E ele também, mesmo quando a gente começou a se relacionar, ele nem queria ficar lá. Meu pai insistiu muito, que ele falou, não, acho que não, vou para outro lugar, né? Mas eu acho que quando tem alguém da família, algum membro da família, ele tem que ser, assim, de verdade, muito melhor que qualquer outro profissional. Porque ele tem que conquistar o espaço dele, né? Então, a gente tem que, quando tem outros membros da família, olhar e falar, ele é a pessoa certa para esse lugar. Porque senão promove para diretor, promove para gerente, põe o outro ali, o primo aqui. E aí, gente? E aí a empresa não anda, né? E como que os funcionários se sentem? Né? Acaba não. Vocês tiveram muitas mudanças de bons líderes nesse período, né, todo, né? E como que você hoje considera uma boa aplicação? Poxa, você ter o Ricardo ali como vice-presidente, existe uma análise comportamental dele também, ele está no lugar certo. E essa mudança de líderes antigos, líderes novos, o que você considera que é assertivo que hoje você não gosta de abrir mão de fazer? Um assessment, me conta um pouco sobre isso. A gente faz, que nem, por exemplo, agora mesmo, pensando aqui falei, pô, minha sucessão. Se eu for me afastar aqui, que eu contratei um assessment, fiz o Fábio, que é meu diretor, assim, de dentro, seria ele ou o Ricardo. E assim, eu como esposa, é muita responsabilidade eu falar, é ele. E assim, de verdade, tem coisas muito boas no Ricardo, muito boas mesmo, que o Fábio não tem, e vice-versa. O Fábio também é um cara, né? E aí eu contratei esse assessment. E profissional, foi inclusive até um professor, conheci ele lá no IBGC, um cara, o André, um cara super profissional, assim, ele falou, eu falei, André, eu tô contratando porque eu quero que você seja assim, mostre pra mim com dados, com análise que você faz aí, eu preciso saber o que você acha. Se for pra promover, é um ou outro ou nenhum. Porque pode ser que seja uma terceira opção, e você vai até me ajudar, ele até é headhunter, você me ajuda a achar o cara. Aí ele, com toda clareza, assim, eu falei, se eu tô sendo muito honesto, é o Ricardo. Pela velocidade, né, tem isso, as outras competências, ele precisa desenvolver isso, até tem um feedback que deu. Então, assim, a gente tem que ser muito profissional. Ô Grace, deixa eu compartilhar um pouco sobre isso, pelo motivo de você gostar tanto de autoconhecimento. Parabéns por essas decisões, tá? De fazer essa movimentação em casa. Eu tenho pesquisado muito nos últimos 2 anos por que a gente fala, né, que a geração Z não quer trabalhar, só quer no digital. E eu não gosto de ficar no fruto, vou na raiz, né? E até então, eu quero que esse estudo vá para o mundo inteiro. Mas o que essas crianças mais ouviram dentro de casa é: hoje foi um dia estressante, o cliente não foi legal, o colaborador não foi legal, ou o meu chefe não foi legal. Daí, qual é a vontade de uma criança querer trabalhar no futuro, né? Que lindo, parabéns. Eu quero até pesquisar algumas fotinhos aí da criançada com roupa dos soldadores. Eu vou te Força, foi incrível. Esse final de semana, o pessoal me chamando em rede social e assim, esposa de funcionário, falando, nossa, mas foi maravilhoso. E o pessoal de Limeira querendo também, mas não vai fazer aqui, mas logo a gente faz. Mas eu achei que essa vez foi mais legal porque, assim, a gente sempre tem a visita. Mas nada, uma pipoca, algodão doce para as crianças, um presentinho e tal. Mas deles estarem ali, as peças ali também, né, assim, eles colocaram até as máquinas dos clientes ali, então o pessoal vê o que é. Nossa, olha, eu faço essa peça, faz essa máquina agrícola, na máquina de construção, olha que importante essa caçamba que a gente solda, sabe? Então traz um sentimento de pertencimento e de orgulho, né? E é isso, né? Que é o propósito, né? Eu acho que, por isso que eu falo para você, não tá soldando uma peça, né? Você tá ajudando a melhorar o mundo, né? Então, o para quê, né? O para quê trazer esse sentido, esse significado pro trabalho, né? Sim, sim. Você fala bastante em agregar valor, né? O que se considera hoje que vocês têm feito que tem agregado valor lá para o cliente final, alguma coisa disruptiva? Porque quando a gente fala em coisa disruptiva, tudo bem, às vezes é só simplicidade, eu percebo que isso é super simples, mas o que te dá trabalho, te consome energia, né? Mas que você faz porque agrega valor para o seu cliente final lá? Eu acho que primeiro entender o produto e a dor dele, porque às vezes numa simples visita você começa a enxergar ali que tem uma oportunidade de você agregar mais um serviço naquele produto, por exemplo. Ou, de repente, a gente faz uma parte de uma peça soldada complexa e outro concorrente, de repente, faz uma outra parte, ou o próprio cliente faz internamente, e a gente oferecendo, mas eu entrego isso montado para você.
né? Então sai os chassis de lá completo, sai até com o logotipo, sai muita coisa que a gente adesiva, entendeu? Assim, Uhum. é isso, assim, porque você tem que olhar para a cadeia toda, né? E ver o que que você pode agregar mais. E para você se diferenciar também, né? Quando a gente começou lá, meu pai era muito visionário, né? A empresa comprou o corte, a máquina de corte laser aqui naquela época, né? Era, nossa, uma super tecnologia que não existia e tal. Mas ele já visualizou. Não, mas eu vou entregar a peça pronta. Corte, dobra, solda e pintura. Tipo, então já era uma solução lá atrás, há 30 anos atrás, ele já visualizava. Mas nem tinha muito cliente para isso. A princípio era só o corte, entendeu? Mas ele já visualizava que ele já tinha, assim, ia agregar esse valor, sabe? E hoje a gente está entrando em outros segmentos também, de contrapeso de concreto, enchimento, então com usina de concreto lá, investimento alto, mas a gente acredita que é algo que, assim, são poucas empresas que estão dispostas a fazer, então a gente precisa ver, se diferenciar mesmo, né, Por exemplo, usina de concreto é um projeto que leva quanto tempo a ficar pronto? a gente vai começar a entregar logo, agora em junho começa a entregar, mas vamos falar, demorou aí uns, não sei até que foi rápido, uns 9 meses, desde o primeiro pedido, tem todo o desenvolvimento, tem desenvolvimento que é mais longo, né? Sim. Ou seja, E 9 meses tem um tempo aí tem de tempo, curadoria e tem sim, tem investimento, muita né? engenharia, É isso aí. tem investimento, tem engenharia, tem a fabricação dos ferramentais não são tão simples, então, assim, tem um tempo de fabricação de projeto, lógico que a gente tenta fazer o mais rápido possível, né? Mas leva esse tempo. Tem também o tempo do cliente, né? Que às vezes está trocando uma máquina e vai entrar naquela máquina nova, ou vai estar trocando, de repente, de fornecedor, tirando de uma empresa vindo para nossa. Então tem todo esse processo, né? Que não é tão rápido também. Então, Uhum. O quão um líder, você ou os seus líderes, tem de estar ciente referente de não apenas ser um agregador ou um agradador, né, como os muitos procuram fazer, né, por motivo de aceitação externa. Qual que é essa combinação, você com esse coração gigante, mas ao mesmo momento tomando decisões que têm de ser tomada, porque, vou parafrasear você, a empresa tem que ser colocada ali no primeiro lugar, né? Conta um pouco como que você controla essas decisões do seu coração e para o racional aí. é desafiador, né? Mas eu penso assim, acho que as pessoas. Primeiro a gente tem que dar feedback, a gente tem que tentar se conectar com elas, se conectar com as dores delas, entender, né? Assim, e dar a chance e mostrar, falar, pô, será que isso não tá. Tô falando assim, dos líderes que estão mais comigo, enfim, que tenho mais contato, mas aí isso cascateia, né? Mas a pessoa tem que querer também, né? Então, às vezes, a gente investe e acredita e acaba não. A pessoa precisa fazer o movimento dela, né? E tem, sabe de uma coisa? Falando isso que você adora autoconhecimento aí também, pelo visto. Assim, eu já percebi que tem muitos líderes lá que eles são leais, tão leais à família deles, tão simples, que eles não se sentem bem crescendo. Uau! Eu já peguei, olha, eu tô até arrepiada. Eu tô lembrando de um da fábrica e eu falava assim pra ele, assim, o cara tem um puta potencial. E aí eu falei, nesses treinamentos, que depois se der tempo a gente fala sobre isso, a gente treina os líderes também lá na CCS, o Ricardo um pouquinho menos agora, mas a gente já ficou na linha de frente de treinamento e a gente tenta levar essa consciência pra eles. Então eles estão muitas vezes presos, assim, como que eu vou virar um chefe, eu vou virar um supervisor, se meu irmão ali, sei lá, problema, tá passando fome, ou, enfim, escolheu um outro caminho, nesse caso que eu peguei um cara na fábrica, conversei com ele, eu montava numa clínica, né, de droga, daí eu falei, eu entendo, mas assim, você entende que você vai mudar o destino da sua família? E eu sei que não é fácil, porque normalmente quando acontece isso, dependendo da família, mas assim, às vezes até exclui, né? Fica difícil, porque esse cara, agora ele é um metido que ele tá crescendo, ou às vezes nem, né? E a pessoa acha que estão falando dele, nem tá, sei lá, enfim. Mas eu percebo muito assim, mas eu tento trazer essa consciência pra eles, porque eu falei, será que vocês não estão se boicotando e deixando de crescer? Às vezes a oportunidade tá na cara de vocês. O Ricardo percebe muito que o cara tá se boicotando. De novo. A gente percebe e a gente sabe que o cara tem um potencial, Uhum. né? E aí essa lealdade, né, com é uma lealdade, né? Como que eu vou fazer diferente? Do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, olha, você percebe que depois que você fizer também, você vai virar, né? Você vai ser um exemplo, você vai mudar o padrão dessa família e as pessoas vão. Você vai ser. Seu sobrinho, por exemplo, vai olhar para eu tenho um tio que, pô, o cara hoje tem um sucesso, pô, o cara ser igual a ele. Você vai, né? Então tentar trazer isso para eles, mas eu sinto percebo que muitos têm dificuldade.
Que olhar lindo, isso, porque isso de fato acontece. Às vezes as pessoas não estão fazendo ação de má índole, é que existe esse bloqueio. Ou como é que eu vou ser um chefe do qual eu ouvi meu pai criticando o chefe a minha vida inteira, a minha infância inteira, né? E aí tava. Ou, claro. Ou mesmo assim, né? Como eu vou virar um chefe? Às vezes o cara é promovido, e aí até agora ele era colega de trabalho, agora ele virou chefe. Como que eu vou ser? Como que eu vou ser aceito, né? Porque agora eu vou. Imagina, hoje eu trabalho. Ele é meu par, e hoje vou virar chefe dele. Meu companheiro ali que sempre soldou ali comigo, agora eu virei um líder. Como que eu vou. Pô, os caras vão. Agora virou chefe. Não é simples, né? Uhum. Teve uma decisão da qual, assim, você pegou, ofertou de fato, você tem a probabilidade de ir para esse setor, vamos fazer um PDI agora, e no momento você falou, não estou preparado por uma crença que aconteceu mesmo? Eu acho que, assim, não declaradamente, mas, não estou preparado, mas ou aceita e não vai depois, sabe. E já tive alguns casos, assim, da pessoa falar: "Ah, isso não é para mim", então, mas você percebe que nem ele acreditava no potencial dele, sabe. É onde eu queria chegar, porque, né, na maioria Às das vezes a gente vezes acredita mais que a própria pessoa, né. exato, e a pessoa não vai falar que não quer, ela vai analisar, pensar por um medo interno e acaba passando, né. E Grace, e no teu lado racional, assim, quais são alguns indicadores que você tem intimidade, que você todos os dias está de olho, ou todas as semanas? Não, Chico, esse aqui é uma vez por semana sagrado e esse aqui é uma vez por dia sagrado, que você não abre mão. Ó, a gente tem algumas reuniões, assim, com muito até falei lá, né, pro pessoal que demorou para eu criar essa agenda, porque eu era bem desorganizada com a agenda, às vezes eu ficava focada em coisa que não agregava e o que estava o elefante passando, sabe, assim, eu ficava nossa, demorou anos para eu falar: o que que a gente faz lá?". A gente tem o nosso planejamento estratégico, desse planejamento estratégico a gente faz revisões, às vezes, a cada 6 meses, mas é normalmente anual, a gente só revisa. Dessas ações a gente coloca lá a estratégia, tal, e aí saem muitas ações por área e muitas áreas trabalhando junto. Então eu tenho reuniões mensais, isso é mensal, com esses times. Então a gente define as ações lá com prazo, ação, prazo e responsável. Então a gente vai, então isso acaba consumindo a minha agenda aí uma vez por mês, pelo menos com cada grupo de trabalho, pelo menos uns, vamos falar, chutando aí uns 12 grupos de trabalho. Então a gente vai vendo as ações e também alimentando com novas ações. Esse é algo que eu faço. Uma outra reunião que eu tenho mensal, que é a reunião de resultados. Então a gente fecha todo o resultado da empresa e a gente compartilha com os gerentes. Então a diretoria, a diretoria e os gerentes, a gente tem todo o acesso, a gente vai linha a linha, né? O nosso objetivo lá é EBITDA. Então vai tira a despesa financeira, que varia muito, né? Tem alta de dólar, baixa de dólar, então, né, ganho, né? Tem a receita e a despesa financeira, então a gente exclui, depreciação exclui também, então a gente começa a ver, né? Venda, vai descendo a DRE inteira. Então é algo que é mensal, sagrado, então a gente faz com o pessoal de Palmeira e com o pessoal de Limeira e depois consolida as duas plantas. Eu tenho também reuniões assim que a gente chama projetos A3, então são projetos de inovação, projetos de redução de custo, então todo mundo pode ter um projeto. Então a gente tem muitos projetos em aberto. E você faz como comitês? Ou são grupos que têm rotatividade das pessoas? Esse assim, por exemplo, a gente lá, fixos? sei lá, tem 300, um exemplo, 300 projetos abertos. Então assim, a gente vai, cada um tem um líder para cada projeto. Então a cada, vamos falar, dependendo do projeto, tem projetos que são maiores que a gente vê com mais periodicidade, mas a cada 3, 4 meses eu vejo o projeto. Então o que acontece também é uma oportunidade bem legal, porque a gente acaba conhecendo mais as pessoas. Antigamente a gente fazia online, mas a gente faz, depois da pandemia, virou presencial. Então fica na mesa de diretoria, então o pessoal já vem o grupo que vai apresentar hoje, apresenta, tal, levanta, explica, a gente tira as dúvidas, ali eles já resolve o investimento que tem que fazer, né? A gente faz as perguntas e dá muito resultado. Então eu tenho hoje um gerente que cuida dessa área, desses projetos, e ele é muito bom, muito comprometido. Então, assim, os indicadores a gente controla tudo ali, assim, insumo, gás de solda, por exemplo, a gente já tem tudo que já saiu desses projetos de melhoria, e depois dos projetos aí que é a sacada, né? A gente cria um indicador daquilo ali e a gente monitora mensalmente. Então, que estourar, porque daí acontece muito isso, né? Faz um projeto de redução, daqui a pouco perdeu. Então, ali a gente monitora se está tudo em BI também, né? Tudo no Power BI, a gente consegue ter esse monitoramento mensal desses indicadores. Mas é bem legal porque é uma oportunidade das pessoas também trazerem as ideias, né? Então, a gente tem Então, a cada 15 dias eu tenho essa agenda também. Tem os projetos Inove,
que a gente chama de projeto, que é mais para o pessoal da chão de fábrica. Então também a gente reconhece eles vêm, dá premiação. Então ganha viagem, tem as pontuações, eles vão somando, os melhores são premiados. Esses A3 também tem as premiações. As pontuações ali para o pessoal de fábrica, você faz por produtividade? Não, esse é mais por projetos mesmo, de ideias. Então ele vai trocando os pontos, vai ganhando, e aí que tem uns projetos muito bons. E a gente, sei lá, não lembro assim, mas é jantar vai na pizzaria com a família, aí os outros mais reconhecidos lá vão uma viagem, entendeu? Então a gente faz a premiação dos melhores aí, é bem legal também, para engajar o pessoal. Daí isso é uma outra rotina também. O que mais? Faturamento diário, né? Assim, não tô mais tão envolvida. O Ricardo sempre brigava comigo porque ele falava que eu acordava a primeira coisa, quanto faturou? Eu não aguento mais você perguntar quanto faturou ainda. Eu olho, não pergunto e tal, mas ali eu tenho que. Deixa que eu cuido disso, eu vou cuidar. Então, assim, o faturamento, assim, é mais ele que fica, mas assim, é faturamento diário, tem reunião de faturamento todo dia, porque antigamente lá atrás a gente colocava uma meta do mês lá, você vai faturar 80 milhões esse mês. E aí não acontecia, né? Você não controlar diariamente e até meio que hora a hora o faturamento ali, né? Então tem que estar puxando, né? Então é uma coisa que é bem ativa lá na empresa também. Adorei. Aí tem as reuniões também do projeto Lean Manufacturing, que a gente está mergulhado nisso. Então, assim, aqui em Palmeira está praticamente 100% a fábrica menor, e em Limeira ainda vai mais um aninho para fechar a fábrica toda. A gente está investindo também em galpão logístico, no warehouse, para estar pagando as peças para a solda, para melhorar a produtividade, tudo. É uma fase, vamos falar, uma fase nervosa e com muita coisa acontecendo e muita construção, muita obra. O pessoal tem que ter um pouco de paciência lá, porque agora tem que, né? Fizemos uma parte do warehouse, agora tá fazendo a outra. Então não tá tudo no lugar certo ainda, mas, pô, daqui 3 meses vai estar tudo lindo, sabe? Então é aquela coisa que a gente tá nesse processo também. Então a agenda vai sendo consumida assim. Se focando no que mais importa, né? Sim, sim. E hoje o mercado externo representa quanto para vocês? Uns 10%. Diretamente, né? Porque a maioria dos nossos clientes exportam. Sim. Então, um dos maiores clientes nossos, por exemplo, acho que tá com 60% de exportação. Então, assim, todas as peças praticamente são que a gente manda para eles montam nas máquinas, a máquina são. Mas hoje em torno de 10%, 8 a 10% de exportação direta. E a gente está com essa estratégia de aumentar mais. Então tem que ter um olhar econômico global constantemente. E todas essas mudanças agora, taxação, né? Tudo isso, né? Mas, enfim, né? Estamos aí. Então a gente está com escritório, a gente tem uma empresa lá nos Estados Unidos, né? Tem um escritório, tem uma pessoa lá na área comercial. Ele vem bastante para cá também, mas atua bastante lá. Então a gente está com vários clientes novos, desenvolvendo, é super desafiador, né? Porque assim, dá para ter um problema de qualidade, isso acontece, mas é do outro lado do mundo, né? Tudo em dólares. Se precisar ter algum. É coisa de gente grande, entendeu? Não dá para brincar. Você faz parte de um conselho de uma multinacional americana, né? Entre os fornecedores, como é que... Não, faço parte do conselho, agora até finalizo da John Deere de diversidade e inclusão, que convidaram alguns, eu falei em inglês, alguns fornecedores, alguns fornecedores para participar. E eu faço parte da Caterpillar, que eles convidaram 10 fornecedores do mundo. E aí eu fiquei, agora está encerrando também, eu fiquei 2 anos, né, indo a cada 4, 5 meses, tinha bastante reunião presencial, mas era um dia de reunião, então bem legal, assim, essa troca com outros fornecedores, né, cada um do lugar do mundo, então... Você era a única brasileira. Sim, a única brasileira. Olha aí, gente, entende? A única mulher. A história lá de trás, de todos os desafios que você teve, hoje aí podendo contribuir aqui agora na Multiplier, né? Que lindo, que lindo. Grace, deixa eu ir um pouquinho mais profundo aqui. O que você deseja realizar, mas você ainda não realizou? Olha, eu tô realizada, viu, de verdade. Sim, eu acho que assim, é ver a CCS crescer cada vez mais, tentar ver o que a gente pode contribuir a mais, assim, sabe? A nível dos familiares também, a gente tem um projeto aí, o Ricardo, a gente tentar trazer mais as famílias para dentro, para levar consciência para eles, né? Porque eu acho que o impacto tem que ser, mesmo nessa pegada ESG, né, do social, do ESG, assim, a gente faz bastante coisa fora, ajuda muita gente e tal, mas assim, o que a gente pode ali, no nosso núcleo, a gente tem lá 2.300 pessoas, né, ali dentro, né, se multiplicar aí por 3, 4 pessoas cada família, né, quanto que não dá, quantas pessoas a gente impacta, então, talvez trazer um pouco mais, né, desse pessoal, e não assim, com a intenção de reter, não, assim,
com a intenção mesmo de levar consciência, de, né, fazer algo diferente por eles, assim, né? Então, em treinamento, o pessoal pede, a gente já fez treinamento lá atrás de trazer as esposas, sabe? Uau. Então, eu e o Ricardo, a gente deu treinamento para eles, assim, de trazer a esposa, foi muito legal. A gente tinha projeto Universidade da Consciência, a gente falava, sabe? Então, olha só. Então, foi bem legal. Mas, assim, o negócio cresceu muito, né? Então, quando não quer Aham. fazer alguma coisa, é um negócio. Pra gente ir para a reta final, poxa, você entra no conselho da John Deere, da Caterpillar, e a sua agenda já é, né, com essa alta responsabilidade. É, o que você pode contribuir para os empresários que estão nos assistindo, que a gente sabe que são noites sem dormir, quando a gente fala no assunto de produtividade? O que faz a Grace ser mais produtiva hoje? Ah, eu acho que é acertar essa agenda, que nem eu falei pra você, há 5 anos atrás eu não tinha essa agenda. Hoje, assim, de verdade, eu tô menos atuante do que eu era, assim, fisicamente, mas com mais dados, com mais capacidade de tomar decisão, entendeu? Assim, a gente tem que pensar que a gente tem que também tem que estar com as rédeas na mão, mas a gente tem que dar autonomia, né, para os gestores, para Uhum. trazer coisas novas, trazer investimentos. Então, assim, é isso, assim, uma coisa que eu adoro exercício físico, assim, todo dia eu faço. Se eu não faço, parece que não é o mesmo dia, então já começo fazendo exercício físico. Eu pratico meditação também, sabe? Assim, ter esse tempo para mim. Eu acho que a gente estando bem, a gente consegue tomar as decisões mais assertivas e com esse estado, vamos falar, belo, né? Quando a gente tá bem em paz, a gente tomar uma decisão, com certeza eu acho que a consequência da decisão sempre vai ser boa. Quando a gente toma uma decisão que a gente não tá bem, parece que a consequência, eu aprendi isso muito com a Preta G, que é indiana, ela fala muito isso, quando a gente toma uma decisão. Quanto melhor a gente tiver com a nossa vibração, mais a gente vai atrair coisa boa, mais as coisas vão fluir, mais, né? E a gente precisa passar essa energia para as pessoas, né? Então, é isso. Mas eu acho que a questão de produtividade é montar uma agenda, ver o que precisa ser feito, né? Que nem eu dei um exemplo da minha, e tem outras coisas mais fixas também que a gente vê, investimento em robô, tecnologia, tal, tem agenda fixa para isso também. E sempre ser dinâmico, né? Porque às vezes você tá com essa agenda, que, pô, eu preciso ter uma coisa pegando, que eu preciso colocar isso aqui. Então, vamos colocar como rotina de ver a cada 15 dias? Aí você consegue Uhum. ter uma organização melhor, né? E no setor de vocês tem colocado essa inovação com tecnologia, robôs também tem acontecido isso? Sim, já faz muito tempo, assim, Ah. né, a gente tem muitos robôs de solda e precisa, né, porque peças muito pesadas, assim, Uhum. muita precisão, né, precisaria ter muito mais, né, a gente vai Sim. sempre dando uma olhada no investimento, endividamento, pra gente Não, estar seguro de fazer, então, mas é o dia a dia nosso, é isso aí. claro. Então, para encerrar, Grace, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de verdade do teu coração, porque a tua crença, a tua vibração, a tua energia, você realmente é tão gostoso, você deixa a gente com uma inspiração muito boa, e o nosso propósito aqui dentro da Multiplier é promover progresso, né, e conquista. E a gente ama esse paizão aqui, esse Brasil, demais. A gente ama a nossa nação, os empresários, os colaboradores. A gente, de uma forma genuína, acredita muito que a gente pode gerar mais emprego, pode contratar pessoas melhores, pagar melhores salários. E, claro, existem os desafios, seja político, econômico, tributário, o que for, mas a Grace está ali investindo com diversidade, novas empresas, novas plantas. Conta um pouquinho para nós essa tua visão, de futuro aí que você acredita, vamos ser a número 1 do mundo. Compartilha para a gente encerrar com chave de ouro aí. Eu acho que para os empresários eu sempre queria deixar assim, vocês precisam acreditar. Meu pai sempre falou isso, né, tudo parte do princípio da gente acreditar que é possível. E eu assim, gente, eu acreditei no impossível e acredito no impossível, e o impossível se torna possível. Mas se a gente não acreditar e não confiar, porque eu acho que a gente cria, né, a primeira passo é a gente acreditar e criar essa visão. Porque quando a gente tem essa visão, as coisas vão acontecendo, lógico, a gente não adianta só ficar acreditando e não fazendo nada, a gente tem que agir em relação a isso, né. Mas quando a gente acredita que é possível, as ações são voltadas para isso. Quando a gente não acredita, a gente nem vai tentar, não é verdade? Então tudo começa aí com a crença de acreditar e eu acho que esse propósito, né, que vocês possam se conectar com o propósito de vocês. A sua empresa hoje pode ser igual a nossa lá, começar com 5, 10 colaboradores, hoje tem 2, 300, já tivemos até um pouco mais. Então assim, é só começar e ajustar a rota, né, assim, é que nem eu falei, eu acredito muito no poder da ação, a gente precisa agir, né. Meu pai tinha uma frase que ele sempre falava: "Já não ainda", "Ah, eu já fiz", "Já não ainda", tipo, você tá atrasado, você tem que fazer. Então assim, colocar a mão na massa, estar junto e fazer acontecer, porque a gente é o exemplo, se a gente acomodar, como que o pessoal vai ficar, né. Então a gente precisa dar o ritmo, né, eu acho que
a diretoria, os gerentes, o CEO precisa dar o ritmo para a empresa. Então, a gente, como alto nível na organização, a gente tem que dar o ritmo e a gente batendo o bumbo ali e dando a velocidade. Eu adorei quando você falou batendo bumbo ali, o ritmo, foi Ritmo, sensacional. ritmo e constância, né? Porque tem que ser constante. Não É. então bater aqui e depois sumir, né? Tem que ter a constância e disciplina para continuar, né, batendo ali, né? Porque a gente bate vários e se perde. Essa disciplina, essa organização de agenda é bem importante também. Sensacional. Senhoras e senhores, então, Grace Roque aqui conosco, dos 10 funcionários a 2.300 funcionários, né, dos 100 milhões de dívidas aí a 1 bi de faturamento. Muita gratidão pela tua forma genuína de contribuir, isso é muito claro aqui por nós. Fica sempre o convite, né? A Multiplier aqui está de portas abertas e, de novo, em nome de todos os nossos clientes, nossos ouvintes, muito obrigado por toda a contribuição. Eu que agradeço, Chico. Deus continue abençoando vocês todos lá e que... E parabéns pelo seu propósito aí. Amém. Desejo muito, muito sucesso, que vocês continuem aí fazendo a diferença nas empresas. Imagina o impacto de vocês, né? Imagina, né? Levando consciência para esses empresários, conhecimento, quanto vocês têm a contribuir. É infinito, não dá nem para mensurar. Então, parabéns mesmo pelo propósito de vocês. Adorei estar aqui. Amém. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau.